Toda crise de ansiedade tem um motivo, tem uma utilidade e traz uma mensagem. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em crescimento emocional e relacionamentos saudáveis, e no vídeo de hoje eu vou te contar 4 passos que você precisa tomar para você vencer a sua crise de ansiedade. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te estimular a ser um adulto mais saudável, mais independente emocionalmente e entender melhor o seu funcionamento. E para estar em contato mais próximo comigo, entre no meu grupo do WhatsApp, que lá sempre tem conteúdos exclusivos, descontos especiais nos meus e-books, nos meus cursos, e também é uma forma de estar em contato mais próximo comigo. A crise de ansiedade, ela vem por diferentes formatos. Ela pode ter diferentes sintomas. Ela pode vir como uma dor de barriga quando aparentemente você não comeu nada estranho. É uma dor de barriga quando você precisa sair de casa, é uma dor de barriga quando você está num ambiente que é um pouco ansiogênico para você, né? Você tá ali, de repente, numa situação social e aí você começa a ter uma dor de barriga. Ou quando você começa a se sentir tonto, ou com a sensação de que os pensamentos estão acelerados e você não consegue controlar. Quando não tem uma situação específica acontecendo, uma ameaça presente, mas você sente que naquele momento, sei lá, você tá no cinema, você tá no shopping, você tá no meio de uma reunião, você é tomado pelos seus pensamentos, sobre aquela tontura, aquela sensação de que você não tem controle sobre aquilo que está acontecendo no seu organismo naquela hora. Pode ser uma taquicardia muito forte, pode ser um choro repentino, pode ser um sintoma físico, né? Tem gente que tem dormência. Então, esses são os sintomas clássicos da crise de ansiedade. O que você precisa entender? Qual é o motivo que você está tendo essas crises? Todo sintoma tem uma utilidade, ele vem contextualizado. E a crise de ansiedade, ela representa que naquela hora ali, você está se sentindo desamparado. Você está com medo de não saber lidar com a situação, você está com a sensação de que você está lidando com coisas que você talvez não saiba como lidar. Você está sempre com a sensação de que você não está pronto para aquela situação. Então, primeiro passo. Entenda qual é o momento que você está passando. A crise de ansiedade costuma surgir quando você está em momentos de grande mudança ou quando você está prestes a fazer algo novo, algo que vai trazer para você um desafio. Então, nem sempre isso é bom. Às vezes é bom e traz a crise de ansiedade, mas às vezes é uma mudança que você não escolheu. Por exemplo, às vezes você se separou e aí você foi jogado num cenário novo. Agora você é solteiro, agora você é separado, você vai ter que mudar de casa, você vai ter que encarar um divórcio, e aí é um momento novo que você vai ter que passar. E aí você pode ter crise de ansiedade nesse momento. Ou quando você está se preparando para uma prova, e aí aquela prova representa que se você passar, algo grande vai acontecer. Você vai ser nomeado num cargo, você vai ganhar dinheiro, algo vai acontecer, a sua próxima versão vai se apresentar para você. Então, pode ser uma coisa boa. Pode ser quando você está num momento de mudança do tipo, vou mudar de cidade, eu vou encarar uma realidade que eu não sei o que vai vir. Ou também pode acontecer quando você está diante de uma situação em que você está se sentindo sem saída. Como assim sem saída? Você está num momento de muito trabalho, você está num momento de muita carga, às vezes carga com casa, filho, trabalho, e você não tem para onde correr, você não sabe, você não consegue encontrar uma saída para aquilo. Como que eu vou diminuir essa carga? E aí você se sente tão sem opção que começa a vir uma crise de ansiedade. Por quê? Porque você está numa situação que você não tem controle. Então é sempre quando você sente que você está sem controle da situação. E aí, quando a gente está se sentindo sem controle, o nosso organismo tenta controlar. Presta atenção nisso. Sempre que eu estou me sentindo sem controle, eu estou inseguro. Então pensa que você vai assumir um cargo novo, que você está se separando, que de repente você perdeu alguém, você está de luto e você não sabe nem como viver sem essa pessoa, ou quando você está numa situação de muita carga e você está inseguro. Como é que eu vou viver isso aqui? Eu não sei como que eu vou lidar com tanta demanda. Então você se sente inseguro. Aí você tenta controlar. Como que você tenta controlar? Você tenta controlar suas emoções, você tenta ser mais comprometido, você tenta estudar mais, você tenta alguma coisa. Então, nessa tentativa de controlar, muitas vezes você tensiona muito o seu organismo. Seu organismo fica muito preocupado, né? Então você pensa demais, você está tensionado, você está tentando encontrar estratégia, então você está funcionando num nível de tensão, de muito estresse.
E aí o que o seu organismo faz para relaxar? Ele te traz um sintoma. Esse sintoma é uma forma do organismo regular toda aquela pressão que está acontecendo por meio daquele momento de explosão. É quando você vai ter uma dor de barriga, você vai ter uma taquicardia, é quase como se fosse uma válvula de escape para ele poder se regular. Então, quando você está tendo crise de ansiedade, é um indício de que você está muito pressionado. E aí você tem que olhar para essa pressão. Então, o primeiro passo, entenda o cenário. Qual é o cenário? O que está me preocupando? Com o que eu tenho que lidar que está me deixando inseguro? Aí você vai para o segundo passo. Identifique o medo envolvido naquela situação. Porque tem um medo envolvido. É o medo de não dar conta, é o medo da exposição, é o medo de ter que encarar a próxima versão, medo da responsabilidade, medo da mudança, medo de dar errado, medo de dar certo. Então, nomeia o seu medo. Porque o seu medo ali naquela hora, ele vai te orientar sobre quais são os passos que você tem que tomar. Porque às vezes você está com medo de algo e aí você está tendo crise de ansiedade, você está dando um passo para trás. Então, eu não vou fazer. E nem sempre a crise de ansiedade é um sinal de que você deve voltar atrás. Um sinal de que você não deve encarar aquilo. Eu tava tendo que fazer um estágio num lugar novo. E aí eu tive crise de ansiedade, entendi que eu não estava pronto e aí eu voltei atrás. Será que você tem que voltar atrás? Ou será que você tem que encarar aquilo como algo necessário para que você vá para o próximo nível? E aí, às vezes, você está com medo de ir para o próximo nível. O próximo nível vai ser mais desafiador, vai ser mais angustiante, vai ser mais inseguro. Tem gente que tem crise de ansiedade quando precisa decidir se vai engravidar. Porque vai para o próximo nível. É um nível diferente. É um nível que você ainda não tem domínio. Então, toda vez que você está diante de algo que você não tem domínio, você pode se sentir assim. Ou quando você está numa situação em que você precisa encontrar uma saída. Como eu falei, a sensação de não ter saída faz você sentir medo. Medo de viver aquilo o tempo todo. Medo de não suportar. Medo de falhar. Medo de ter um surto. E aí, por medo de ter um surto, porque é muita coisa, você tem a crise de ansiedade. É uma estratégia mais leve para o seu organismo não surtar. E aí você vai entender o medo que está envolvido. Nomeie os seus medos. Uma vez que você identificou o medo, você precisa entender qual é o tratamento para isso. Imagina que é como se fosse uma criança desamparada sentindo aquele medo. Então imagina que para você sair de casa sozinho seja algo muito difícil. Você está sempre acostumado a sair com alguém, você não tem momentos de autonomia, você é sempre muito dependente de alguém. E aí você começa a ter crise de ansiedade sempre que você se vê diante de algo em que você é o responsável por aquela situação. Imagina que é a criança, sua criança interior, com medo dessa responsabilidade de estar sozinho. Pare e observe o cenário. Você é um adulto. Você é um adulto totalmente capaz de estar no mundo adulto. Você sabe pensar, você sabe agir, você sabe estar no mundo. Só que você precisa contar para sua criança que você é o adulto responsável por ela. E aí você precisa ensinar essa criança as ferramentas para ela encarar esse mundo. Então, na hora que você tiver com aquele medo, conversa com ela da seguinte forma. Olha, você está com medo? Porque ao fazer essa prova, coisas vão mudar. Você vai precisar assumir um cargo maior, você vai ter responsabilidades, você vai ter mais dinheiro, e isso pode estar te gerando medo. Olha, mas isso é necessário. Eu tô aqui para você. Eu sou o adulto que vai viver isso, não é você criança. Porque o medo ali presente é o medo da criança, como se a criança fosse assumir aquela posição. Você tá com medo porque você acha que você que vai assumir, mas fica calmo, quem vai assumir sou eu. A versão adulta é que vai passar na prova, que vai casar, que vai assumir as finanças, é que vai fazer coisa sozinho. É o adulto que vai resolver. Conta para sua criança que ele pode contar com você. Aí você vai dizer, Janda, mas eu não sei se eu estou pronto. Então é isso. Você tem que contar para sua criança que aquele medo é natural e que você precisa encontrar recursos para lidar com aquele medo. Você está com medo da exposição. Então eu estou com medo da exposição. O que eu tenho que fazer então? Às vezes o que você vai precisar fazer é se preparar. Você vai buscar um curso, você vai procurar uma mentoria, você vai ler, você vai se preparar para lidar com aquele medo. E às vezes é só um enfrentamento, às vezes não tem nada que você possa se preparar que não seja estando na pista, agindo, enfrentando. E aí você vai contar para sua criança o que precisa ser feito. Ou às vezes o que você está precisando fazer é um ajuste de agenda.
uma mudança de rotina, você está precisando incluir coisas que você gosta de fazer, você está precisando tirar responsabilidades das suas costas, você está precisando olhar para as relações que você tem e de repente encarar que nem tudo ali depende de você. Você está precisando fazer mudança, que é a mensagem, que é o terceiro passo. É encarar a mensagem que aquela crise de ansiedade está te trazendo. O primeiro passo é identifique o momento. O segundo passo é identifique o medo por trás daquela situação. O terceiro passo é identifique a mensagem que está por trás. A mensagem é: algo precisa ser feito. Você não está bem. Você precisa mudar alguma coisa. Você não está suportando. Ou você precisa ganhar mais habilidade. Você precisa ganhar mais musculatura. Você precisa se preparar melhor. Essa é a mensagem que a sua crise de ansiedade está te trazendo. Nem sempre é para você fugir. Às vezes é para você entender que aquele momento, aquela situação que você precisa passar, ainda está muito angustiante para você. Mas isso não significa voltar. Significa, às vezes, se preparar ou pelo menos ir um pouquinho mais lento. Tá? Então entenda a mensagem. E o quarto passo é você começar a colocar em prática um plano para que você mude o que precisa ser feito. Então, por exemplo, como que eu vou organizar a minha rotina para poder incluir o preparo que eu preciso para encarar aquela situação? Eu posso fazer terapia, eu posso de repente fazer um tratamento com um psiquiatra, se você tiver condições, é muito importante, porque a crise de ansiedade, ela vai precisar, na maioria das vezes, de uma medicação para te ajudar a regular a sua emoção para que você dê conta de enfrentar as situações que você precisa. Tem gente que está tendo a crise de ansiedade para viajar. Então, o que aquela viagem, o que o fato de você ter que sair da sua cidade está representando? Você precisa entender, e às vezes você sozinho não consegue entender essa mensagem. Você vai precisar de terapia. Você vai precisar de um profissional para te ajudar a decifrar qual é a sua insegurança. Às vezes você não sabe identificar sozinho. E você vai precisar identificar isso para você fazer as mudanças necessárias. Porque todo sintoma tem representação. Então, qual é a representação do medo do avião? A representação do medo do elevador? Representação do medo de perder a mãe? Tudo é representação. Você precisa entender qual é a sua. Eu tenho algumas hipóteses? Tenho, mas eu não vou dizer todas porque pode ser que não bata com a sua representação. Então, às vezes, você vai precisar de um profissional para fazer isso. E tem muito indício de dependência emocional quando você está tendo crise de ansiedade. Às vezes, você está tendo crise de ansiedade porque você está se sentindo muito julgado, porque você está se sentindo muito dependente de alguém, você está com medo de não ser o adulto responsável por você. Então, tem muita coisa que precisa ser trabalhada, inclusive na sua autoestima. Às vezes, você está com medo de não ser suficiente. Medo de não saber lidar com a vida adulta, medo de assumir responsabilidades. E aí, se você não encara que tem alguma coisa na sua criança interior que está apresentando ali na sua vida adulta, que está fazendo com que você não assuma a vida da forma como você poderia, você vai estar sempre se escondendo. Então a crise de ansiedade te convida a se esconder. Não se esconda. Encare o que está acontecendo. Nem que seja para você entender o momento e aí fazer mudanças. Às vezes o encarar não é nem fazer exatamente aquilo que você está com medo de fazer. Às vezes é, mas às vezes não é. Mas é encarar o que precisa ser feito. E aí o que precisa ser feito você vai precisar decifrar. Ou com leituras, ou com terapia. Eu tenho algumas sugestões para te dar. Tem um e-book que se chama Melhore Sua Autoestima e se Relacione de Forma Saudável. Nessa leitura, você vai conseguir entender como que a sua autoestima foi formada. Como que a sua criança foi cuidada de modo que faça você se sentir como você se sente hoje na vida adulta. Às vezes você está se sentindo desamparado hoje porque você sempre se sentiu desamparado. Às vezes você hoje se sente incapaz, insuficiente, porque você foi ensinado a se sentir assim. E para que você saia disso, você precisa cuidar da sua criança interior ferida. Essa é uma leitura que vai te ajudar muito. Então, se você gosta de ler, te deixo aqui essa sugestão. Mas tem um outro workshop que, se você gosta de assistir aula, vai te ajudar muito, que se chama Seja a Sua Prioridade e Supere a Dependência Emocional. Muitas vezes você está com dificuldade de lidar com essas emoções que surgem porque você está muito preso numa imagem de que você é dependente de alguém, de que alguém precisa cuidar de você, de que você não é capaz de tomar suas decisões, você não é capaz de desagradar as pessoas, de colocar limites. Aí você está sofrendo muito porque a vida adulta está te pedindo um tipo de postura que você não aprendeu. Uma postura em que você vai ter que se posicionar de outra forma, você vai ter que ter uma postura diante da vida de tomar mais iniciativa. Isso está sendo assustador para você.
Com esse workshop, você vai entender quais são os perfis de dependência emocional e como que eles afetam a vida adulta. Às vezes você está com dificuldade de assumir responsabilidade no trabalho, de ir para o seu próximo nível, para a sua próxima fase, e é tudo uma questão de dependência emocional. Você precisa confiar mais em você. Então, te deixo essas duas sugestões. Esse vídeo ajuda você? Ficou mais claro para você que as suas crises de ansiedade, elas não são algo que você precisa simplesmente eliminar? Elas só vão sumir se você estiver lidando com as suas dores de outra forma, se você estiver encarando a mensagem. A crise de ansiedade dificilmente some do nada. Se sumiu do nada é porque alguma mudança você fez e você nem sabe que fez, ou você não linkou que essa mudança trouxe em você essa remissão do sintoma, porque toda crise de ansiedade pede uma mudança. Não se esqueça disso. Como esse vídeo chega até você? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber.